Bom dia, boa tarde, boa noite. A encarnação do Verbo. Este é o tema da leitura bíblica dessa semana. A leitura bíblica diária, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, encontra-se na carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de amor, de compaixão, de benignidade, de misericórdia, tem que haver em cada um de nós que somos cristãos. Tem que haver nos membros da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja, do corpo místico de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. E esse sentimento de amor para com o próximo, para com Deus, para com a palavra de Deus, precisa haver dentro dos nossos corações. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos para que o poder de Deus venha aperfeiçoar na nossa fraqueza. Só dessa maneira que Deus ele quer fazer uma obra na minha e na sua vida. Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, quando nós não colocamos obstáculos, quando nós não colocamos porquês diante de Deus, nós temos que sujeitar a vontade de Deus, como o próprio texto diz. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para termos uma vida de comunhão com Deus, de santidade, nós precisamos ter o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós de uma maneira permanente. E isso nós só vamos conseguir se nós nos esforçarmos, se nós tivermos esse sentimento que houve em Cristo, em cada um de nós, sabermos que nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Todos os dias, Deus tem uma lição de vida, uma lição da palavra dele para nos ensinar, para nos corrigir, nos redarguir, para que nós sejamos perfeitos, perfeitamente preparados para toda boa obra de Deus. A obra de Deus, ela precisa ser realizada na nossa vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele venha trabalhar em nossas vidas, para que nós também possamos ser usados como canal de bênção na presença de Deus, para que as pessoas também elas possam ver o agir de Deus nas nossas vidas, para que a transformação que Deus realiza em nós, ela seja notória diante das pessoas, e as pessoas elas passam a ter o interesse também de conhecer esse Deus mais de perto, esse Deus maravilhoso, esse Deus que, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou de si mesmo, como diz o texto. Ele esvaziou em forma de servo e humilde. Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para nos trazer a vida eterna. Jesus, ele deu a sua vida em resgate das nossas vidas. Somente Deus tem esse amor incondicional. Ainda que nós sejamos pecadores, ainda que nós não tenhamos mérito nenhum, mas é a graça de Deus que nos alcança, mediante a fé. Se nós crermos, o milagre da eternidade vai acontecer na minha e na sua vida. E Deus ele já vai salvando desde agora, vai nos transformando. Quando nós entendemos este amor de Deus, imagina Deus, ele sendo Deus, ele deixou o seu trono de glória e veio sofrer no nosso lugar. Olha a história de Cristo. Antes de Jesus, ele efetivamente atuar no seu ministério a partir dos 30 anos, Jesus ele cuidou dos seus irmãos, ele foi arrimo de família. O seu pai José morreu e ele ficou cuidando da sua mãe, de Maria e dos seus irmãos. Então Jesus já tinha essa responsabilidade. Toda vez que ele estava ministrando a palavra,
quer seja em Jerusalém, em todas as circunvizinhanças onde Jesus estava, multidões seguiam Jesus. Mas muitos também estavam ali como opositores de Cristo, para contradizer ao Senhor, os religiosos da época, os saduceus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, sempre estavam combatendo a Cristo. Então Jesus, ele teve um ministério trabalhoso, mas Jesus, ele fazia tudo com amor. Jesus, ele fazia isso porque ele nos ama de uma maneira incondicional. Este é o amor maravilhoso de Deus para com as nossas vidas. O amor de Deus, ele salva. O amor de Deus, ele transforma nossas vidas. Ele nos melhora como pessoa, ele nos faz humilde. Porque quando nós olhamos para Cristo, o próprio Deus, sujeitando a passar por todo esse sofrimento, quem somos nós para querermos ser alguma coisa sem estarmos com a presença de Deus? Nós somos alguma coisa, nós somos alguém, é porque Deus primeiramente nos concedeu o fôlego de vida, porque Ele é o autor da vida, é Deus que dá e que tira a vida. Então, se nós estamos vivos, é uma permissão de Deus, porque Deus está confiando em nós, Ele sabe que há algo bom dentro de cada um de nós. Deus é um Deus presciente, e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então Ele confia em cada um de nós. Se nós abrirmos o nosso coração para que Jesus ele venha entrar e cear conosco, Ele vai transformar nossas vidas, Ele vai nos abençoar e vai usar cada um de nós como canal de bênção para abençoar outras pessoas. Que este Deus maravilhoso continue com as suas mãos poderosas estendidas sobre nossas vidas e nos permitindo que nós possamos ter um encontro com Ele e para vivermos eternamente com Ele. Amém.